contigo. E esse programa é um programa especial porque nós estamos celebrando um ano, no dia de ontem, da Carta ao Povo de Deus, que foi justamente assinada no dia de Santa Maria Madalena. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. E antes, para recordar a todos e a todas que estão conosco já, nós temos aqui a Marlise, temos a irmã Vera Altoé, Jussara também na escuta, a Maria José dos Santos, temos o Ronaldo de Castro, todas e todas, e também nosso fiel público lá do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Formoso do Araguaia. Bem-vindos, bem-vindas, que bom que estão aqui conosco. E então eu vou, para iniciarmos, aquecermos o nosso coração, colocar aqui o vídeo de abertura. Foram feitas uma série de 8 vídeos sobre a Carta ao Povo de Deus e, permeando os blocos, nós vamos recordar para que a gente possa, junto com o Dom Adriano, avaliar a atualidade ou não dessa carta. Qual é o balanço depois de um ano de lançada que a gente faz? E assim nós vamos aprofundando esse protagonismo da Igreja na sociedade, tão importante para que cada vez mais nós tenhamos essa vida plena para todos e todas. Um minutinho e eu vou estar aqui compartilhando com vocês o primeiro vídeo dessa série e assim, ao longo do nosso programa, nós vamos ver se a gente consegue colocar outros vídeos também. Esse foi um esforço feito em conjunto com a Verbo Filmes, que se dispôs gentilmente a estar fazendo essa compilação. Em julho de 2020, 152 bispos católicos da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assinaram um documento chamado Carta ao Povo de Deus. Somos bispos da Igreja Católica de várias partes do Brasil. Estamos em profunda comunhão, tanto com o Papa Francisco como com os irmãos da Conferência Episcopal Brasileira. Como é tradição na Conferência Episcopal, grupos de bispos se expressam no exercício de sua missão evangelizadora para se colocar sempre em defesa dos pequeninos e da justiça e da paz. Esta carta, endereçada a todos os cristãos e cristãs de boa vontade, faz um alerta e uma reflexão sobre o atual momento social, político e econômico que nosso país atravessa. Nós escrevemos esta carta porque nós estamos muito preocupados com a gravidade do momento que estamos vivendo. O problema da pandemia, das dificuldades econômicas e sociais que estamos passando. Por isso, nós queremos prestar um serviço ao povo de Deus e a todos os que querem e desejam encontrar caminhos para superar esta situação de extrema dificuldade pelo qual o nosso país está passando. Para ajudar nossas paróquias e comunidades a conhecerem mais este importante documento, elaboramos uma série de vídeos que apresentam os vários temas e reflexões presentes na Carta ao Povo de Deus. A proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados, uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência. Evangelizar é a missão que Jesus confiou à sua igreja. Anunciar o seu reino de paz, de justiça, de fraternidade, tendo presente a concretude da vida das pessoas, suas dores, angústias, sofrimento, mas sobretudo suas esperanças. As pessoas, não as coisas, são o eixo central da evangelização. Eu vim para que todos tenham vida. O cuidado com a pessoa humana, com o outro, deve estar no centro da vida cristã,
como nos recorda o Papa Francisco. Que a vida cristiana richiede dinamismo, disponibilità a camminare, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. L'immobilismo non si addice alla testimonianza cristiana e alla missione della Chiesa. Il mondo ha bisogno di cristiani che si lasciano smuovere, che non si stancano di camminare per le strade della vita per recare a tutti la consolante parola di Gesù. Ogni battezzato ha ricevuto la vocazione all'annuncio, annunciare qualcosa, annunciare Gesù. Le parrocchie e le diverse comunità ecclesiali sono chiamati a favorire l'impegno di giovani, famiglie e anziani affinché tutti possano fare un'esperienza cristiana, vivendo da protagonisti la vita e la missione della Chiesa. É neste horizonte que nos posicionamos frente à realidade atual do Brasil. Não temos interesse político, partidário, econômico, ideológico ou de qualquer outra natureza. Nosso único interesse é o reino de Deus, presente em nossa história, na medida em que vamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna, solidária, como uma civilização do amor. Construir a civilização do amor foi a missão assumida por diversos pastores de nossa igreja. Um deles, em particular, dedicou a vida em defesa dos mais empobrecidos, Dom Pedro Casaldáliga. Seu exemplo de vida, sua alma poeta e sua dedicação ao reino continuam iluminando os caminhos de quem põe o pé na caminhada. O que queremos ser? Seguidores de Jesus. Em opção pelos pobres. Na oração, na mística, na contemplação, na partilha, na comunhão. Superado o medo, deveríamos ser fermento mesmo. Só que ninguém é fermento se não está na massa. Fermento fora da massa não nos serve para nada. E Jesus quer mesmo que sejamos fermento. Sal, luz. Então, temos um ano da Carta ao Povo de Deus, Dom Adriano, e o senhor nessa herança da caminhada da Igreja de São Félix do Araguaia, com o nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, foi um dos últimos documentos que ele assinou também. E o que lhe inspira nesse primeiro momento aí de conversa nossa, né? Como que você se coloca nesse desafio a partir dessa Igreja do Mato Grosso, né, diante desse momento que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, então, a gente convida para a sua palavra, para dizer um pouquinho como é que está a caminhada aí na prelazia, e, a partir daí, então, nós vamos depois conversar um pouco mais, fazendo o balanço. Ontem, dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, fez um ano da Carta ao Povo de Deus. Mas, antes de tocar no tema propriamente dito, vamos, então, com o Dom Adriano. Que desafio o senhor tem enfrentado aí na caminhada da prelazia, Dom Adriano? Por favor, compartilha conosco. A realidade da prelazia, situada no Vale do Araguaia, e que tem uma extensão de 150 mil quilômetros quadrados, é uma realidade bem particular. É situada na região amazônica, mas é uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica propriamente dita. E a região é considerada ainda hoje uma nova fronteira agrícola. É em pleno andamento a mudança do contexto, tanto social como econômico, do território. E isso implica numa mobilidade enorme das pessoas. Não há
não há uma estabilidade, a não ser relativamente pequenos núcleos populacionais que são fixados, tem uma troca de pessoas muito intensa. E também, como a população troca com muita frequência, também os agentes de pastoral da prelazia trocam com uma certa frequência. Esta instabilidade cria claramente problemas sérios, né, para estruturar qualquer coisa do ponto de vista tanto social como também do ponto de vista eclesial. E do tempo de Dom Pedro, creio que atualmente deve ter no máximo um 20% da população. O resto é tudo pessoal que chegou ou depois ou se mudou, né, para outras realidades. E diante deste quadro é difícil então manter uma presença de igreja que mantenha uma identidade e tenha força para poder incidir no território, que, por sinal, sendo uma nova fronteira agrícola, está mudando da criação de gado para o agronegócio. E o agronegócio está, de fato, né, em plena expansão no território, com as problemáticas ligadas a esta expansão. E o que acontece na prática é que aquilo que é a cobertura vegetal original praticamente não existe quase mais. Os rios e as matas, né, estão em condições bastante difíceis. Os rios, especialmente, os velhos dizem que todo ano tem uma diminuição do volume de água, sem contar com a poluição, né, que é provocada tanto pelos incêndios, que todos os anos, a partir deste mês, começam e vão até as primeiras chuvas, como também pelo uso de agrotóxicos que, infelizmente, nem sempre respeitam nem a normativa que existe no Brasil e que já é bastante favorecedora, né, de um uso quase que indiscriminado. Então, o agronegócio controla, no momento, né, a economia, controla a política, controla também a comunicação. Quem domina a narração, né, no território é a narração do agronegócio. E também controla, em boa parte, a dimensão religiosa, especialmente através de muitas igrejas pentecostais que não têm a mínima visão crítica a respeito a este fenômeno. O que acontece é que o grosso dos recursos produzidos, da riqueza produzida é levada para fora, porque as grandes fazendas praticamente não deixam quase nada, né, no território. E sobra um pouco de trabalho, mas muito pouco, porque as grandes fazendas são todas bem mecanizadas, né, com maquinarias e uma tecnologia de ponta. Sobra justamente o desmatamento, a poluição e o problema de saúde também, porque são notórios os casos de problemas respiratórios, problemas de tumores, que algumas pesquisas dizem que são ligados também, né, a esta realidade, né, de um uso predatório, diria, né, do solo e do território. Então, a situação aqui não é muito melhor do tempo em que Pedro, né, clamava contra o latifúndio e a marginalização social, como ele lembrou na carta pastoral que ele escreveu em 1971, 50 anos atrás, justamente no dia em que ele foi ordenado bispo. Então, o senhor partilha aí os diversos desafios que se enfrentou naquele tempo. A gente que assiste toda a memória registrada em trilogia de filmes que ainda encontramos hoje pela EBC Brasil, e, ao mesmo tempo, como que essas questões vão se complicando, né? Os desafios continuam e ainda continuam sendo esse campo de missão, e, ao mesmo tempo, ligado a toda essa questão, tem também os territórios indígenas e todo o desafio dessa compreensão, né, entre a interação realmente entre essa fronteira agrícola que vai fazendo com que esses territórios fiquem cada vez mais ameaçados. E nesse contexto é que a gente traz a atualidade da Carta ao Povo de Deus. Se fosse para escrever novamente hoje
se repetiriam as palavras, Dom Adriano? Qual é o balanço que o senhor faz? Será que as condições mudaram? Aquilo que a carta desejava, e por ter sido feita no dia de Santa Maria Madalena, que significado tem isso, né? E se o senhor pudesse, então, voltar, né? Sempre a gente fala aquele momento quando a carta foi escrita, né? Esse grupo de bispos que também tem assumido essa profecia, né? E a partir daí, então, esse compromisso da igreja, né? Nesse contexto. Comenta um pouco conosco, então, sobre a atualidade e esse balanço inicial, o porquê da carta no dia de Santa Maria Madalena. Por favor. Eu convido, antes de tudo, os que estão acompanhando este nosso momento, a reler a carta. É impressionante como, depois de um ano, a situação que é apresentada na carta e as preocupações que nós, bispos, colocamos na carta continuam fortes e eu diria até se agudizaram ao longo deste ano. Então, creio que quando foi escrita esta carta é porque se sentia por parte de muitos de nós, e com certeza muitos mais dos 152 bispos que assinaram, o mal-estar em que o nosso povo se encontrava. E, portanto, era necessário dizer uma palavra que pudesse, primeiro, descrever a situação e colocá-la em confronto com aquilo que é a proposta de Jesus, que é a proposta do reino. E o reino de Deus, nós sabemos, é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de fraternidade, um reino de partilha. E Jesus diz que este reino já está aqui. E nós o teremos em plenitude quando estivermos na glória, né, junto com o mistério de amor da Santíssima Trindade. Mas aqui nós, como cristãos, temos que dar sinais deste reino. E a carta também se conclui com um apelo ao diálogo. Se nós não dialogarmos e não nos desarmarmos dos nossos preconceitos, das nossas ideologias e nos escutarmos de verdade, com respeito, como irmãos e irmãs, tentando juntos encontrar uma solução e um caminho que seja caminho de vida para todos, nós não vamos sair desta situação. O que a gente vê, infelizmente, é que depois de um ano, a polarização, né, e os ódios continuam presentes, entram até dentro da igreja e tem uns casos lastimáveis, né, que estamos acompanhando nestes dias, e isso é absurdo. Como é que é possível, quando se tem opiniões e leituras diferentes, não sentar, rezar primeiro juntos e depois tentar de cada qual explicar, a partir do Evangelho e do exemplo de Cristo, qual é o caminho que nós devemos ter? Infelizmente, repito a carta, né, parece mais atual hoje do que um ano atrás. Mas eu creio que a carta que foi escrita justamente um ano atrás e foi lançada oficialmente no dia de Santa Maria Madalena, é porque nós temos consciência que, hoje em dia, para que a igreja possa cumprir a sua missão evangelizadora, deve contar, né, com o apostolado das mulheres. E o apostolado das mulheres tem que ser um apostolado de protagonistas, e não simplesmente um apostolado quase que de adjunto. Santa Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. É o próprio Cristo, no Evangelho de São João, que diz: vá e anuncia aos meus irmãos, né, que eu os aguardarei na Galileia. Então, é ela, né, que é enviada, é a primeira apóstola. Então, nós temos que repensar também, né, o papel das mulheres dentro da igreja e dentro da sociedade. Uma das coisas interessantes que apareceu nesta pandemia é que, né, pelo menos as notícias que correm, né, nas redes, é que onde houve mulheres no governo, o combate à pandemia foi muito mais eficaz e foi muito mais e deu resultados muito melhores. E, de fato, né, cabe às mulheres cuidar da vida ainda de uma forma mais intensa e mais delicada que nós homens, né? Então, a igreja não pode ter um rosto feminino que esteja em segundo plano. O rosto masculino e feminino tem que estar presente e se equilibrar e se integrar numa plena harmonia, porque a Bíblia diz que
em Cristo não há mais nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem pagão, nem judeu, porque todos somos uma coisa só em Cristo, mas cada qual com seus dons, com sua característica. Deus queira que esta carta, né, que me parece deu uma arrancada dentro da igreja e criou um certo debate, né, possa servir ainda hoje para estimular a nos desarmar e a buscar o diálogo. Então, o significado é muito mais profundo do que simplesmente ter sido escolhido uma data. É toda essa renovação da igreja que a própria Assembleia Latino-Americana e Caribenha precisa responder a partir dos clamores que a gente está tendo oportunidade agora, em que pese que a gente está colocando essas respostas numa máquina, né, num computador, mas que nós queremos que chegue ao coração dos pastores, do nosso querido Papa Francisco, que tem nos chamado. E quando eu te ouvia, Dom Adriano, eu arrepiava aqui, porque como eu desejo, e como muitos que estão aqui, né, a irmã Vera, o Douglas, o Laudelino, nosso companheiro da Comissão do Laicato, a Marlise, Ritter, a Margarida Onofre, Jussara, a irmã Saléria, o João Sano, lá da Comissão de Justiça de Vitória, a Aparecida de Paraíso, Ronaldo Castro, Miraldo Mota, Adriana. E aqui já começam as reações. Está conosco também acompanhando o Dom Zanoni, que Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, interceda por nós no anúncio do Santo Evangelho. A irmã Claudina também, né, agradecendo esse reconhecimento às mulheres, e Jussara reafirmando isso mesmo, Dom Adriano, que tenhamos cada vez mais uma igreja Madalena, né, e mais mulheres nesse reconhecimento. A Célia também, que tem se dedicado ao estudo, foi companheira nossa de Pastoral da Juventude, e lá de Guarulhos, ela também que está na Mariologia, tentando justamente fazer com que a gente possa ter, e esse é o espírito do Sínodo da Amazônia, né? Então, a carta foi profética no seu conteúdo em relação às questões da igreja, continua sendo muito atual, como o senhor acabou de dizer, mas também traz no seu jeito a profecia, que é um pouco essa marca que tem caracterizado e como temos precisado dessa voz da igreja, né? E nessa ocasião, quero aproveitar para fazer esse registro, Dom Adriano, 72 organismos, movimentos sociais, inclusive o próprio MST está junto conosco, o Conselho Nacional do Laicato, pastorais, as comissões de Justiça e Paz. A gente lança essa nota conjunta no dia de hoje com esse lema: união, coragem e determinação. Participemos das manifestações, para ser lida nas manifestações de amanhã, que nós estamos querendo cada vez mais expressar. E aí eu faço a pergunta, né? A partir da carta, houve um despertar inicial do nosso povo de Deus, Dom Adriano? Como é que o senhor avalia, né? Como é que essa recepção foi feita pela própria Igreja Católica, né? A própria CNBB nessa perspectiva, né? Muitos de nós que estamos na caminhada do Pacto pela Vida pelo Brasil dizemos que foi importantíssima essa carta para que nós tivemos esse movimento que o Laicato tem assumido, né? Da criação desses comitês, esse grupo de trabalho, para conseguir mobilizar, tanto na igreja como na sociedade, esse despertar. Como é que o senhor avalia, então, em termos de repercussões da própria carta no âmbito da igreja e da sociedade, Dom Adriano? Olha, Daniel, eu tenho a impressão, né, pelo que me lembro, que havia, por parte de nós como igreja, um senso de mal-estar diante da situação, mas que não parecia que não tínhamos encontrado ainda um caminho para poder expressar uma posição e também fazer propostas. Eu creio que a carta, né, serviu para quebrar este gelo, né, e para fazer que houvesse um debate e fossem retomadas atividades e propostas que já estavam presentes, mas que, infelizmente, tinham ficado um pouco adormecidas. O fato também que a carta foi assumida, né, pelos padres da caminhada, né, pelos padres contra o fascismo e muitos outros grupos, serviu, com certeza, né, para que houvesse pelo menos um debate onde houve espaço para o diálogo, né, para tentar
enxergar a realidade e tentar de ver como enfrentá-la como cristãos, ou seja, né, no diálogo, na busca, a partir do Evangelho, daquilo que é o caminho certo. E o Pacto pela Vida, com certeza, foi reanimado mesmo, né, por esta carta, e vi que o CNLB, né, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, entrou de cheio e fez aquela proposta bonita, né, que mobilizou milhares de pessoas para poder enfrentar esta situação e enfrentá-la, repito, né, como cristãos, não com qualquer sistema, nem com a mentira, nem com o ódio, nem com o discurso violento, muito menos, né, com atitudes até físicas, né, de agressão aos outros. Então, eu creio que a carta foi um momento muito importante e espero que este debate dentro da igreja, né, possa servir para restabelecer espaços de diálogo, respeitando, né, leituras diferentes, mas também tendo sempre, eu repito mais uma vez, que a nossa referência tem que ser a pessoa de Jesus e o reino que ele veio propor para nós, né? Porque se a gente perde a referência, então nós entramos no discurso ideológico e aí a coisa não funciona mais. Ser cristãos, na minha compreensão, é ser pessoas que, encontrando a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, nós aceitamos o desafio de viver em liberdade e amor, viver como homens e mulheres livres. Então, como cristãos, nós não podemos ser gado nem de direita nem de esquerda. Nós devemos ter como referência a pessoa de Jesus, porque ele é o homem novo, aquele que pode nos libertar e nos dar plena e total dignidade numa vida que seja partilhada, uma vida que seja fraterna e sororal, né? Como hoje também as mulheres fazem questão de dizer, com razão, né? Então, eu creio que é por aí, né? E a carta, eu creio que serviu, né, para animar um pouco este debate e para abrir espaços, né, de uma reflexão e também de posicionamento concreto diante da realidade. Nós temos esse desafio, né, Dom Adriano? Hoje, a gente tem percebido que um dos principais fatores que mantém esse governo de morte é também a manipulação da religião e principalmente da fé de uma forma fundamentalista. Eu quero trazer agora, nesse intervalo do bloco, uma abordagem que a carta faz sobre esse tema, mas sempre reiterando, nós colocamos no link do chat já o endereço para a carta completa, tanto ela mais ilustrada, porque celebrar um ano é fazer memória, mas também é retomar os compromissos que ela apresenta. Então, vou compartilhar agora um outro vídeo que aborda, e depois eu queria que o senhor comentasse sobre esse aspecto e aí qual é, então, o nosso compromisso nesse sentido de fazer com que a nossa espiritualidade contribua para que se avance na compreensão do que está acontecendo e não nessa manipulação da fé que está muito presente, infelizmente, ainda hoje. A religião é utilizada para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes. Como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas que incitam ao ódio ao invés de pregar o amor, para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e sua justiça? Nós, os bispos signatários da Carta ao Povo de Deus, manifestamos uma grande preocupação com a existência de grupos religiosos fundamentalistas que colaboram para a manutenção do poder autoritário. Mas também nos indignamos com o uso do nome de Deus e de sua santa palavra
para justificar posturas preconceituosas que incitam o ódio. Deixemos de lado brigas por ideologias partidárias. A ideologia deveria ser apenas uma: preservar a vida humana. Na ideologia centrada no ser humano, não se acredita que a lógica do mercado neoliberal dará conta de todas as questões sociais e ambientais erguidas à nossa frente. Aqui, juntos ecumenicamente e interreligiosamente, junto com outras pessoas que buscam um mundo e uma sociedade melhores, queremos expressar nossa solidariedade aos bispos signatários desta carta ao povo de Deus. Nós todos e todas queremos uma nação para todas as pessoas sem exceção, com democracia, com direitos fundamentais respeitados, garantindo vida e dignidade e com respeito ao meio ambiente. Pelo bem da nossa pátria comum, o Brasil, nação, esse projeto que apoia a Carta ao Povo de Deus, com mais de 150 bispos assinando, eu assino junto a esta carta. Eu concordo plenamente que nós temos que tomar atitudes em prol da nossa liberdade e nos manifestarmos. É tempo de estarmos unidos pelo bem comum. Queremos o nosso planeta saudável, que é a nossa casa comum. Queremos o nosso povo, os habitantes do planeta Terra, respeitados e incluídos nos processos administrativos, sociais, econômicos e políticos. Estamos juntos nessa jornada, pelo bem de todos os seres. Cada vida humana importa. Cada vida humana deve ser considerada. Então, Dom Adriano, esse desafio da manipulação da fé justificando as mortes. Como que isso é possível? Que papel nós temos nesse enfrentamento para que nós tenhamos esse resgate dessa fé em Jesus Cristo que nos move para o compromisso com os mais vulneráveis da sociedade, né? Também a Carta ao Povo de Deus nos convoca para isso, não é isso, Dom Adriano? Com certeza. É escandaloso mesmo usar o nome de Deus, usar citações da Bíblia para poder encobrir atitudes que são claramente contra a vida e contra o Deus da vida. E o Deus da vida se serve, e isso está dito clarissimamente nos Santos Evangelhos, se serve na pessoa do irmão, e começando pelos mais pobres. São João diz com toda clareza: quem não ama o irmão que vê, né, e diz que ama Deus que não vê, é um mentiroso. Deus, ninguém viu ele. Nós o vemos e o servimos nos nossos irmãos mais pobres. Mateus 25, né? Jesus diz claramente onde nós podemos e devemos encontrá-lo. É nos famintos, nos desempregados, nos migrantes, nos encarcerados, nos doentes. É ali que nós devemos servir a Cristo. E a igreja, na medida que não se dispõe a fazer isso e a dar atenção aos últimos, aos marginalizados, e convocar todos aqueles que têm fé, portanto também quem tem posses e quem tem rico, a servir aos irmãos, é uma igreja que nega a si mesma, né? Nega aquilo que é o essencial da nossa fé. Então, ser cristãos, seguir a Cristo, não pode ir junto com discursos de ódio, discursos de discriminação, discursos de violência. Não pode. É ir contra o Evangelho, é distorcer a palavra de Deus. E acho que isso é o blasfemar contra o Espírito Santo, é aquele pecado que não tem perdão, porque se a gente usa daquilo que é o sumo bem, que é a presença de Deus no meio de nós e o seu Evangelho, né, para poder encobrir e justificar ou manipular um sistema de dominação, de violência, de mentira, aí não dá, né? Aí a pessoa transforma aquilo que é bem em mal e o mal em bem, né? Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado, e eu creio que uma pessoa
hoje em dia que está dando apoio a pessoas que são violentas, que cultivam o ódio, que discriminam, e faz isso conscientemente, né? E diz que é cristão, esta pessoa, acho que é fora da igreja, fora da comunidade, porque trai aquilo que é o essencial, né? Jesus veio para se encarnar e veio para... É um Deus que está no meio de nós, um Deus que assume, menos o pecado, toda a nossa realidade. Não para abençoar a miséria que existe, mas para transfigurar esta realidade conforme o seu projeto de amor. Então, é muito importante, né, que nós abramos os olhos e não deixemos que aconteça esta manipulação e nos oponhamos a isso. De minha parte, como bispo, eu sinto que deveríamos, né, nós como responsáveis pela proposta de uma fé que seja verdadeira e que seja coerente com o Evangelho, deveríamos até tomar uma posição oficial diante de certos desvios, porque não só traem aquilo que é a mensagem central do Evangelho, mas desviam e confundem o nosso povo. Essa ideia fundamental da manipulação, eu acho que todas nós que estamos aqui acompanhando, e aí se soma conosco, então, muito mais pessoas, né? A Célia Soares, a nossa querida Maria Nazaré aqui de Goiânia, da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, o Tiago Rocha, lá da Comissão de Justiça e Paz de Santarém, a Madar House, a Beatriz Solange Rios, a Maria da Penha Araújo, né? A Rosa Souza, lá de Ji-Paraná também, que agora se soma, e todos chamando para esse momento, e na Carta ao Povo de Deus, ela termina com um chamado para esse despertar. E aí eu lhe pergunto, Dom Adriano, as manifestações que começaram no dia 29 de maio são, de alguma forma, também uma resposta a essa Carta ao Povo de Deus? Como é que o senhor avalia? Nós devemos nos engajar, participar, para afastar do poder aqueles que estão criminosamente agindo contra a vida do povo, como tem revelado a CPI da pandemia? Qual é a sua opinião sobre isso e como que deveria ser, então, nessa linha aí? O senhor falava um pouco do comportamento a partir dos espaços eclesiais, né? E os cristãos, homens e mulheres, pastores, bispos, presbíteros religiosos, religiosas, diáconos na sociedade. O que devemos fazer? Eu creio que temos que nos mobilizar, sim, mas sem ódio. Mas também, se uma pessoa, um governo, uma realidade não se demonstra capaz de servir, é bom que deixe vaga para quem se dispõe e tem capacidade e habilidade para fazer isso. Então, é necessário, é urgente que haja uma mobilização sempre maior, né, do nosso povo para que expresse com clareza e de forma maciça o desagrado, né, e o mal-estar que cria esta situação. E que isso force, né, a mudanças que possam levar a uma melhora. Né? Isso é indispensável, com certeza. A gente que vive no meio do povo, né? Quando pela manhã a gente vai comprar o pão, vai no correio, né, encontra as pessoas, eu fico extremamente preocupado. Tem muitas famílias, mesmo aqui na nossa região, que tem um trabalho, né, com um salário mínimo, 2 salários e família, que não conseguem mais chegar ao fim do mês, né? Vivem angustiados porque a alta de preços e o salário que praticamente não aumenta faz anos, né? As pessoas não conseguem mais viver com um mínimo de dignidade. Isso é um desespero que está crescendo, está tomando de conta mesmo de muita gente. Eu creio que nós, que somos bispos, né, estamos pastores e vivemos no meio do povo, não podemos fechar o coração e não sentir em nossa angústia que o nosso povo tem, né? Então, diante dessa realidade, não podemos só ficar dizendo, coitados. Temos que, justamente, né, nos mobilizar e mobilizar o povo para que se faça tudo o que possível para que nós saiamos desta situação que está insuportável, literalmente. Sem contar que o problema da pandemia, né, que foi resolvido ou está em condições já, né, bem melhores na grandíssima parte dos países do mundo, aqui no Brasil continua sendo um problema muito sério. Como é possível que um país como os Estados Unidos, que chegou a ter 5.000 óbitos num dia, agora tenha reduzido drasticamente, né, os casos,
os Estados Unidos têm mais habitantes do que aqui no Brasil, e aqui no Brasil continuamos a ter ainda um número de óbitos que é injustificável mesmo, né? Então, nós temos que abrir os olhos e dizer, não pode continuar desse jeito. E pior ainda, né, com esta comissão de inquérito, né, do Senado, aquilo que está aparecendo é coisa estarrecedora mesmo, né? Parece que a vida das pessoas não conta nada para muitos que deveriam ser os servidores do povo, não conta nada. O que conta mesmo parece encher os bolsos, né, e passar por cima da vida, da dignidade, de tudo, né, para poder se locupletar de dinheiro que, afinal de contas, eles não vão levar para canto nenhum, porque quando forem, né, no final da vida, eles também vão morrer como todos os outros, né? Então, é lastimável, né, aquilo que nós estamos vendo, porque o Brasil, de fato, podia, a estas horas, ter, se não zerado, mas reduzido de uma forma drástica mesmo os falecimentos e ter a pandemia sob controle. Se isso não aconteceu, não é por acaso, porque se todos os outros países, ou grande parte dos países conseguiram, porque o Brasil, com os recursos que tem, não consegue. Tem alguma coisa que não funciona, nós sabemos muito bem o que não funciona. Então, se calarmos, nos tornamos cúmplices, né? Ou omissos, pelo menos. Dom Adriano está tendo muito boa repercussão aqui no nosso debate, já são mais de 40 pessoas que estão ao vivo acompanhando, e depois isso se multiplica muito, porque justamente a gente sente que tem essa carência. E aqui mesmo a própria Marlise coloca, né, para a nossa equipe, esse programa é uma verdadeira profecia de uma igreja em saída, comprometida com a vida, com as feridas abertas do nosso povo, e que nos leva a assumir o nosso batismo como cristãos, né? E, ao mesmo tempo, a Helena pergunta, né, como romper com a fome que voltou e se espalhou entre a população, né? A Ana Maria Risante, do Rio Grande do Sul, lembra a realidade também dos presos e presas, das suas famílias, né? Nós vimos como que houve o tratamento, e até pessoas de comunidades questionando por que eles teriam que receber antes de um pai ou mãe de família. Ora, eles também não são pai e mães de família, né? E, nesse sentido, todos os questionamentos que foram feitos, e nesses lugares de descaso, de tortura, como ficamos sabendo atualizadamente agora, a partir da situação aqui de Brasília. E o Milton Mano do Rio também se soma: o profetismo mais do que nunca se faz necessário nos dias de hoje. A Carta ao Povo de Deus é uma manifestação profética. E justamente, Dom Adriano, quando nós pensamos em marcar o aniversário com uma nota, né, a gente coloca vida plena ao povo brasileiro. É o nome da nota que lançamos, né, ontem, e que a partir de hoje começa a circular pelas redes sociais. Então a gente abre a nota com uma palavra de nosso querido Papa Francisco: sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas, né? Papa Francisco, no número 77 da Fratelli Tutti, nos chama para esse compromisso, né? E por isso, então, agora, antes de passar aos seus comentários numa última rodada, eu queria trazer a finalização do vídeo, que eu acho que, como o senhor disse, está muito atual, porque nós, mais e mais, precisamos despertar outras pessoas, inclusive das nossas comunidades, sobre a importância de estarmos atentos a essa realidade, a esse momento difícil que estamos vivendo enquanto povo brasileiro, né? Então, mais uma vez, eu passo aqui essa... Somos convocados a apresentar propostas e pactos objetivos, com vistas à superação dos grandes desafios em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos, nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Essa realidade não comporta indiferença.
todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento tão grave e desafiador. Temos uma palavra que não é nossa, é a palavra de Deus, que deve ser a nossa referência. Nós queremos unir o nosso olhar ao olhar de Deus, tão cheio de compaixão e de ternura, sempre para com todas as suas criaturas. E nós não podemos viver na indiferença, não podemos esquecer tudo o que acontece ao nosso redor. Pelo contrário, temos que verdadeiramente olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito amor para a vida ao nosso redor. Este tempo, como sempre, é o tempo da atenção, é o tempo da ternura, é o tempo do cuidado. Queria lembrar que Jesus veio trazer para nós a paz. E como diz São Paulo, a noite vai avançando, o dia já vai chegando. Rejeitamos as obras das trevas e vistamos as obras da luz. Você também é chamado a se comprometer junto conosco, a acordar e a se comprometer. A fé não é simplesmente oração. A fé é oração e ação, compromisso. Não podemos deixar as coisas correr do jeito que estão. Precisamos lutar pela vida e pela vida em abundância, como nos promete, como nos aconselha Jesus Cristo. Então, a carta termina convocando para esse despertar e convocando a ação, né? Nós seremos julgados, pessoas, instituições, pela nossa ação e omissão, ou omissão, né? E aí eu passo para as suas considerações finais, Dom Adriano, agradecendo muito e dizendo da nossa disposição, enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, de continuarmos proporcionando que chegue ao povo de Deus. Eu quero fazer esse apelo a todos e todas que divulguem esses vídeos. Estão disponíveis no YouTube, no canal tanto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, como do Conselho Nacional do Laicato, como no próprio canal do YouTube da Verbo Filmes, para que outras pessoas também despertem a partir de toda essa situação que nós estamos vivendo. Passo, então, para as suas palavras finais, Dom Adriano, agradecendo muito a sua disposição, como sempre, de, como pastor, nos acompanhar e nos dar esse ânimo e essa coragem de seguir adiante. Por favor, Dom Adriano. Pois é, a carta pede que nós assumamos pactos, né, para que possamos superar este momento. E, de fato, né, a carta deu esta força ao Pacto pela Vida e pelo Brasil, que várias entidades, inclusive a Conferência Nacional dos Bispos, tinham já firmado meses antes. E eu creio que uma outra coisa que nós devemos fazer para podermos enfrentar e resolver esta situação é, primeiro, não desistir e, a partir da nossa fé, pedir a Deus também, né, com a oração, que nos ilumine e nos dê coragem e ilumine também as pessoas. Eu todos os dias rezo para o Bolsonaro e rezo para que Deus o ilumine, né, para que Deus também tenha compaixão pelas coisas, pelos disparates que ele diz, né, e que também, né, entenda que talvez seja bom que ele deixe este serviço que não é capaz de exercer. Então, mas eu rezo mesmo não para o mal, mas para que ele possa viver tranquilo e deixar tranquilos os brasileiros também, né? E também quero dizer uma outra coisa, né? Nós temos em mão agora um instrumento que há um ano e pouco das eleições do ano que vem é fantástico, e é a carta que o Papa escreveu, a Fratelli Tutti. Gente, vamos ler com muita atenção esta carta, porque esta carta nos dá, de fato, né, a medida e o modo como nós, cristãos, devemos e podemos nos comprometer para um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo onde as sementes do reino possam aparecer. Esta carta
é a ocasião para nós, fazendo um trabalho de base, ajudar o nosso povo a reabilitar e assumir de novo a política como ação de amor mais nobre e mais necessária para servir um povo, né? E o Papa, especialmente no capítulo 5º, fala que a política deve ser exercício de fraternidade. E nós temos que tirar da cabeça do nosso povo a ideia que a política é coisa suja, porque na medida que nós deixamos que esta ideia entre e que não é bom se envolver, os piores elementos, né, as pessoas que são aproveitadores, que são corruptos, vão ocupar esses espaços. A política deve ser, né, como os papas também disseram, uma das expressões mais altas do amor que se faz serviço. Por quê? Porque serve não a uma pessoa só ou um grupo, mas serve a um povo inteiro. Hoje em dia, com a globalização, deve servir à humanidade. Então, eu faço um apelo mesmo, né, de aproveitar deste presente grande que o Papa nos fez, né, e ver se até as eleições nós conseguimos fazer que o nosso povo recupere e retome em mão a política, porque agora a política é refém da economia, e da economia em favor de uma pequeníssima elite que é sem compaixão e sem piedade, né, destruindo o país e massacrando o povo. Nós temos que mudar, mas não se muda de cima. É por isso que as manifestações são muito importantes, é por isso que nós temos que criar esta consciência de o que é uma verdadeira política que se faz serviço de amor, né? Porque, repito, nós, como cristãos, não somos gados nem de direita nem de esquerda. Nós somos seguidores, discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é a garantia da nossa liberdade. Se a gente se destaca dele, se afasta dele e da sua prática e do seu ensinamento, aí a gente vira gado mesmo. Muito obrigado, Dom Adriano. E tem aqui vários agradecimentos também à reflexão, ao seu testemunho, ao seu empenho aqui e à execução desse próximo programa, né? E aí eu queria aproveitar a ocasião para convidar a todos e todas para que na próxima sexta-feira nós teremos aqui como âncora o nosso querido João Sana, que é lá da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana da Arquidiocese de Vitória. Estamos nos revezando, Dom Adriano. Semana passada foi a Malu, né? Maria Luísa Alessio, lá de Recife. E assim como a gente selecionou os vídeos que pudessem ter bispos de todo o Brasil, a ideia é que nós cada vez mais tenhamos aqui no programa Despertar com Justiça e Paz as nossas diferentes identidades, sotaques, mas sempre, sempre permanecendo no compromisso em defesa da vida, dos direitos humanos, contra a tortura, e é por isso que nós nos posicionamos em favor da vida plena ao povo brasileiro. Então, hoje, durante o dia e amanhã nas manifestações, nós queremos fazer a leitura dessa nota conjunta, mais de 70 organizações de movimentos assinam conosco, sublinhando e marcando o primeiro aniversário da Carta ao Povo de Deus que os bispos profeticamente nos fizeram. E agora são já 2 que, desde a casa do Pai, intercedem por nós, né? Nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, que estamos nos aproximando do aniversário da sua Páscoa, mas também Dom André de Witt, que esse ano nos deixou e que, da casa do Pai, ambos continuam intercedendo e fazendo com que essa igreja militante que continue sendo fiel ao seu compromisso com o reino e com o evangelho. Então, muito obrigado a todos e a todas e a todos que nos acompanharam nesse programa e que vocês possam depois multiplicar esse link. Daqui a pouco o Ivônio faz uma edição, publica novamente, mas o que nós queremos é que essa mensagem de esperança e de profecia chegue a mais pessoas. Por isso, todas as sextas temos um encontro marcado aqui, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, para que nós possamos despertar com Justiça e Paz. Dom Adriano, mais uma vez, um abraço muito amigo, querido. Seguiremos juntos. Pode dizer, Dom Adriano. Quero dizer que de 8 a 15 de agosto vai ter a primeira semana Pedro Casaldáliga. Tem toda uma série de eventos, né, que vão acontecer tanto em São Félix, mas também pelo Brasil afora e até no estrangeiro, né, lembrando a figura deste grande poeta, místico e pastor também, né? E os eventos não são só naquela semana, mas naquela semana vai ter lançamento de livro, vai ter também
o lançamento virtual da carta pastoral da Prelazia de São Félix nos 50 anos da primeira carta de Pedro Casaldáliga, a carta que ele escreveu em 71, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Nós vamos lançar esta carta e em outubro, na data que foi publicada a carta de Pedro, nós vamos lançar também o livrinho, né, com a carta. E a carta de agora vai contar um pouco a caminhada desses 50 anos e vai também dizer qual é a situação atual, né? Denunciando aquilo que, infelizmente, que não melhorou tanto assim desde aquele tempo, anunciando o reino de Deus e consolando o nosso povo, porque caminhando com Cristo sempre há esperança, né? Era isso. Muito obrigado. Então, vamos deixar agendado já outros 2 programas, pelo menos para agosto, nessa ocasião. Se você estiver na agenda, a gente já combina com antecedência, Dom Adriano, e também para setembro, quando também essa outra carta for marcada, porque a Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, pode ser uma igreja nesse coração do Brasil, pequena, humilde, mas a sua luz ilumina a muitos de nós que bebemos dessa caminhada. Muito obrigado pelo testemunho e por essa igreja profética. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos os que estão acompanhando este momento, né, de comunhão e de fé. Muito obrigado.